Olá, colegas. Eu sou a Micaela Monteiro Lopes, sou advogada e doutoranda em Ciências Jurídico-Económicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O meu trabalho, intitulado A Não Tributação do Rendimento Gerado pelas Criptomoedas em Portugal, foi aprovado para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Derecho, Gobernanza e Inovación, organizado pelo Iberosur e pela Universidade Cardenal Herrera, de Valência, em Espanha. Preparados para falarmos um bocadinho de criptomoedas? A natureza da moeda tem evoluído com o passar do tempo. Primeiramente, surgiu a moeda mercadoria, de seguida a moeda representativa e, por fim, a moeda fiduciária. Mais recentemente, nascem as moedas digitais centralizadas e, com elas, uma série de problemas jurídico-tributários. Acontece que estas moedas, devido ao facto de não se encontrarem sob a alçada de uma instância de controle centralizada, como um banco central, não são, do ponto de vista jurídico, consideradas dinheiro. O Banco Central Europeu, em 2012, caracterizou a Bitcoin como sendo uma modalidade de divisa virtual não sujeita à regulação. É emitida e controlada pelos seus criadores e aceita no seio de uma determinada comunidade virtual com natureza bidirecional, podendo ser comprada e vendida de acordo com determinadas taxas de câmbio e ser utilizada para adquirir bens e serviços. Em Portugal, a Autoridade Tributária Aduaneira emitiu 2 informações vinculativas nas quais defendeu que os rendimentos obtidos pela compra e venda de unidades monetárias virtuais ou pelo câmbio de criptomoeda por moeda real não são tributáveis no ordenamento fiscal português, nem em sede de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, nem em sede de imposto sobre o valor acrescentado. Vamos analisar? Primeira informação vinculativa de 2016. A autoridade tributária procurou responder à seguinte questão: qual o enquadramento fiscal dos rendimentos obtidos em operações de compra e venda de criptomoedas? Como terem atenção que em Portugal, para efeitos de tributação, os rendimentos das pessoas singulares encontram-se divididos em 6 categorias. E como afirmava o Dr. Teixeira Ribeiro, e passo a citar, cada categoria ou cédula de rendimento é passível do imposto. Existe uma multiplicidade de impostos diretos e, por isso, um sistema de impostos reais, cada um com a sua incidência e taxas adaptadas às condições da respectiva matéria coletável. Não podemos negar que as criptomoedas podem gerar diferentes tipos de rendimento, seja por ganhos obtidos com a compra e venda de unidades monetárias virtuais, seja pelo câmbio da criptomoeda por moeda real. Mas serão estes rendimentos tributáveis? Os rendimentos gerados pelas criptomoedas poderão ser integrados em 3 categorias: categoria G, categoria E ou categoria B. A autoridade tributária defende que o legislador, quando construiu a norma de incidência da categoria G, recorreu a uma tipificação fechada, na medida em que o imposto só incidirá sobre os ganhos derivados dos factos aí descritos. Ora, no caso das criptomoedas, não estamos perante partes sociais, nem estas constituem um qualquer direito que permita receber qualquer quantia. Logo, as criptomoedas não poderão ser, em sede de incrementos patrimoniais tributadas. E quanto aos rendimentos de capital da categoria E? Diferentemente do que se verifica na categoria G, a norma de incidência da categoria E encontra-se constituída de forma aberta, começando por estatuir uma regra geral e exemplificando diversas realidades sujeitas à tributação. Nesta categoria são tributados os rendimentos gerados pela mera aplicação de capital, ou seja, são tributados os frutos jurídicos, os direitos produzidos em prejuízo da substância do produtor, entre outros. O rendimento produzido pelas criptomoedas não será obtido através da venda do direito. Ele também não poderá ser tributado em sede de categoria E. Além disso, aliado ao facto de o valor das criptomoedas ser determinado com base na lei da oferta e da procura, o que impede de ser considerada como um produto financeiro derivado, a realidade da criptomoeda não permite que seja subsumida na definição de valor mobiliário constante no artigo 1 do Código dos Valores Mobiliários. Resta-nos a categoria B, respeitante a rendimentos empresariais e profissionais. Note-se que em sede de categoria B serão tributados os rendimentos oferidos em função do exercício de uma atividade e não em função da origem do rendimento. Diz-nos a autoridade tributária que o exercício de uma atividade se apura pela sua habitualidade e pela orientação da atividade à obtenção de lucros. Ora, a autoridade tributária acaba por concluir que a venda de criptomoedas não é tributável face ao ordenamento fiscal português, exceto numa situação, se pela sua habitualidade constituir uma atividade profissional ou empresarial, caso em que será tributada na categoria B.
Analisemos agora a segunda informação vinculativa, que data de janeiro de 2019. Aqui, a autoridade tributária debruçou-se sobre o enquadramento em sede de imposto sobre valor acrescentado do exercício da atividade económica de câmbio de criptomoedas por moeda real. Em primeiro lugar, cumpre saber que o IVA é o Imposto Geral sobre o Consumo de Bens e Serviços que incide sobre todas as fases do circuito económico. No que se refere ao tratamento de IVA da Bitcoin, o Tribunal de Justiça da União Europeia já veio esclarecer que a Bitcoin, tal como as divisas tradicionais que têm um valor liberatório, não tem outra finalidade senão servir como meio de pagamento. De acordo com o artigo 4º do Código do IVA, as operações de câmbio configuram para efeitos deste imposto prestações de serviço, visto não estar em causa a transferência de bens corpóreos, condição essencial para o tratamento de uma operação como transmissão de bens. O exercício da atividade de câmbio de criptomoeda por divisas tradicionais e vice-versa, efetuada mediante uma contraprestação, qualifica-se como uma prestação de serviços. Assim, se efetuadas a título oneroso por um sujeito passivo de IVA no exercício de uma atividade económica, constituem operações sujeitas a IVA. No entanto, apesar de se encontrarem reunidas as condições de incidência deste imposto, estas operações de câmbio, efetuadas a título oneroso que sejam tributáveis em território nacional, Portugal, por aplicação das regras de localização das operações previstas no artigo 6º do CIVA, consideram-se isentas deste imposto. O que acontece ao abrigo do artigo 9º, número 1, a linha 27, sublinha D do CIVA, que determina o seguinte: as operações, incluindo a negociação, que tenham por objeto divisas, notas bancárias e moedas que sejam meios legais de pagamento, encontram-se isentas do imposto sobre o valor acrescentado. Numa época em que se assiste a um planeamento fiscal agressivo, que se consubstancia na erosão das bases tributárias dos Estados, parece-nos que Portugal é um verdadeiro paraíso fiscal no que respeita ao rendimento obtido através de operações que envolvem criptomoedas. Acontece que esta ausência de tributação constitui um autêntico desperdício de receita fiscal, cujo destino poderia e deveria ser utilizado em benefício de todos nós. Meus caros, apresentámos uma pequena síntese sobre o tratamento nacional referente à tributação de moedas virtuais. Muito mais haveria a dizer sobre o tema se não estivéssemos limitados temporalmente. Obrigada por assistirem. Espero que nos encontremos em breve, desta vez pessoalmente.